Boa tarde! Mais um dia de live. Minha convidada de hoje é a Thalita Malafaia. E vamos falar um pouquinho, um bate-papo bem descontraído, de como administrar a renda familiar em 6 passos. Vou esperar só vocês entrarem. A Thalita já entrou. Já vou convidar a Thalita. Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo chamar aqui a Thalita. Thalita, vê se você consegue. Vê se você consegue mandar o convite de aparecer, porque eu tô clicando aqui no seu nome e não tô conseguindo. Foi. Indo. Oi, Thalita, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Tudo Um bem? prazer estar falando com você. Quero te dar as boas-vindas nesse meu canal que eu tô toda semana fazendo uma live. E a semana de hoje a gente escolheu um tema assim muito bacana e eu acho que Verdade. vai ajudar bastante tanto as pessoas que te seguem, né? E as pessoas também aqui do meu canal que me seguem. Então, nosso tema, como administrar a renda familiar em 6 passos de uma forma bem simples, descomplicada, né, Thalita? Isso, verdade. E eu queria que você fizesse um pouquinho a sua apresentação, que você falasse assim da sua especialização nessa parte tanto administrativa e financeira, para a gente, né, fazer essa parte aí da introdução e a divisão aí desses 6 passos. Mas primeiro de tudo, eu queria agradecer mesmo a você por ter aceito esse convite e a gente estar batendo esse papo aí nessa tarde de segunda-feira, começando bem a semana. Verdade. Primeiro, eu queria desejar boa tarde, para todo mundo que está assistindo, que está entrando na live. Te agradecer pelo convite, mandar um abraço para o Rafael, seu esposo, que eu conheço desde criança, que era vizinho lá, para o seu sogro, que eu trabalhei com seu sogro, né? Ele foi consultor lá na empresa, então aprendi muito com ele, né? E agradecer a dona Elizabeth, mais uma vez agradecer você. Então, aqui, meu nome é Thalita, para quem não me conhece, né? Eu sou formada em administração, me especializei em gestão empresarial e gestão financeira, né? Trabalho como gerente financeira na Associação Vitória em Cristo, sou casada, né? E tenho uma filha que vai fazer 3 anos mês que vem, né? Então, assim, então eu também pratico, né, a administração aqui em casa de renda sobre renda familiar, né? E a gente dividiu assim em 6 passos, né, mais ou menos. Eu até assim coloquei, vou botar aqui tudo meu no papel, né? Eu coloquei aqui, fiz um guiazinho, né, para eu poder falar, não me perder e me programar, né, para falar tudo que eu me programei para falar com vocês, né? Assim, tô um pouco nervosa. Eu não tenho costume, assim, de falar. Acho que eu fiz 2 lives, mas, assim, foram sobre assuntos completamente diferentes. Então, assim, mesmo eu vivenciando isso aqui, né, administração da renda familiar, eu tô um pouquinho nervosa, né? Thalita, fica Oi. tranquila, porque também para mim é uma novidade. Vir para o meio digital é um grande desafio, né? A gente realmente se mostrar, né? Falar um pouquinho sobre a nossa vivência, da nossa família, do que a gente realmente aplica e Isso. conseguir um pouco, né? Passar para as outras pessoas aquilo que é bom. Então, assim, eu acho que quando a gente usa um canal para ser assim, nós como pessoas, um instrumento de transformação na vida do outro, eu acho isso muito positivo. Então eu estou usando, eu vi nas suas mensagens,
que você realmente abriu porque você E, está vendo que você está sendo esse instrumento. E isso é muito, muito bacana. Então não fique nervosa, porque como vai ser um bate-papo assim, super isso, descontraído. E a gente vai falar a verdade, aquilo que a gente vive. Então, vive. quando a gente fala o que a gente, na nossa experiência, flui realmente natural. Então, pode ficar tranquila. Mas eu E vou compartilhar também para quem, né, tanto do seu canal e para o pessoal também que não me conhece a fundo, explicar também um pouquinho da minha formação e de como, né, eu trouxe também a administração financeira para dentro do meu lar, né? Então, assim, a minha formação, eu sou advogada, né? Já atuo há 10 anos na área da advocacia. E inicialmente eu era uma advogada autônoma com os meus clientes, mas num determinado momento, a partir também da minha especialização que eu fiz em parte tributária, também na FGV, então nós somos colegas aí de formação, você na parte administrativa travou, e financeira, eu na parte tributária. travou. Mas a partir daí abriu realmente a oportunidade, né, do crescimento do escritório e também da própria Ordem dos Advogados a ter a sociedade, né, dos simples para advogados. Então, a partir de 2016, eu fiz a formação da empresa. Então, assim, tem muitas, né, das pessoas que iniciam dentro do empreendedorismo, porque eu me considero uma empreendedora dentro do meu negócio, sem muito conhecimento, então, assim, de gestão, dessa parte financeira, porque, assim, a minha formação é advocacia, e não financeira, gestão de pessoas, RH. Então, assim, o empresário acaba tendo que ter essas múltiplas, né, Verdade. braços e, assim, aprendendo mesmo com a vivência. E assim foi na minha vida. Então, realmente, eu acreditei nisso, sempre colocando ali Deus, né, Papai do Céu, assim, a nossa fé em primeiro lugar, porque ele garante, né, a palavra de Deus diz que quando a gente coloca ele em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Então, foi assim que eu comecei assim, a minha carreira como empresária dentro, né, da parte do direito. E todos esses ensinamentos eu tive que trazer para o meu lar. Porque tem essa separação também, né, Thalita? Quando a nossa Verdade. renda é da empresa e a renda familiar. Então, assim, eu acho que muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de mente mesmo, na mentalidade de separar as rendas. E aí acaba usando a renda que é da empresa, trazendo para o familiar. Então, por isso que eu também quis compartilhar com vocês essa parte aí da minha experiência, para a gente ir agora nos tópicos, nossos 6 passos. Né, É verdade. Isso, então, até assim, eu separei assim algumas dicas para a gente poder falar sobre como administrar a renda da família, né? Administrar a renda familiar. E a primeira coisa que eu falo, né? E tudo assim, tudo que eu for falar aqui, que a gente for conversar, assim, primeiro eu tô falando para mim, né? Sim. Porque eu tenho uma família, então eu tenho que praticar aqui dentro da minha casa. Então, primeiro eu falo para mim, para depois eu poder, né, com a minha experiência, com a minha vivência, poder falar para as pessoas. E a primeira coisa, quando a gente trata sobre renda familiar, né, sobre como fazer uma boa administração da renda familiar, é que não existe, na minha concepção, tá? Isso para mim, como experiência, não existe dinheiro da esposa e dinheiro do marido. Não tem isso. É o dinheiro da família, né? É o que a esposa recebe mais o que o marido recebe. Entendeu? A gente tem que começar daí. A gente não pode ter aquela ideia de que meu dinheiro e seu dinheiro. Não, é o dinheiro da família. Porque quando vier a recompensa vai vir para a família. Quando vier o prejuízo também vai vir para a família. Entendeu? Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? E quando a gente começa dessa forma, aí a gente começa a parar para se organizar, né? Para poder administrar melhor a renda da família, né? Eu até separei aqui o que a gente pode separar, falar, é que primeiro a gente tem que organizar quais são as fontes de renda dessa família, né? Quais são as fontes de renda? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou gerente financeira em uma empresa, na Associação Vitória em Cristo, como eu já tinha falado. O meu salário vem daí.
né? Meu marido, ele é professor da Universidade Federal, é um funcionário público, o salário dele vem dali. E a gente recebe também um valor referente a aluguel de um apartamento. Essa é a fonte de renda da família Silveira, da minha família. Então, é a sua entrada, né? Isso É a aí, a sua minha receita. entrada. É isso aí, é o que eu recebo. Então, quando você para pensar nisso, que você quer fazer uma boa administração, você tem que fazer a junção de todas as rendas das pessoas, né, que convivem na família, né? Que eu dei aqui o exemplo, é o meu caso. Depois que você viu isso, se você quiser me interromper, você Não, tá perfeito, é isso mesmo. tá? Se você, depois que você viu isso, né, que você viu quais são as entradas da família, aí, assim, o que eu indico a se fazer é você fazer uma planilha, porque quando você tem controle de tudo que entra e de tudo que sai, fica muito mais fácil. Você não fica no achismo. Ah, esse mês eu recebi tanto, gastei tanto, sabe? Fica aquela coisa muito no ar. Fica como se é uma despesa fantasma, né, Thalita? Que Isso, você parece que o dinheiro vai e você não sabe para onde. Quando você isso. não tem aí uma organização, um planejamento, né, de Isso. renda. Exatamente. E quando você coloca na planilha, e hoje em dia, assim, eu sou muito do papel, então tudo eu coloco no papel, mas tem aplicativos que te ensinam a fazer um planejamento financeiro, né, fáceis, né? Você pode montar a sua própria, copiar. Você não precisa ser um expert em Excel para fazer uma planilha de entrada e saída, né? Então, assim, a gente começa para poder fazer uma boa administração da renda familiar, fazendo uma planilha, colocando tudo que entra, tudo que sai. Aí, eu até imprimi uma planilha aqui, mas depois eu vou explicar assim, mais ou menos o que pode estar nela. A gente fez essa planilha, botou toda a fonte de renda ali como entrada, né? E as saídas a gente tem que dividir, querendo ou não, isso aí assim, tem que fazer isso, porque senão você não vai conseguir, quando você quiser cortar algum custo, quiser diminuir alguma coisa, você não vai conseguir fazer direito. Então, nas saídas, a gente tem que dividir em custo fixo e custo variável. Pô, tá querendo dar aula de administração agora? Não é isso. Vamos É o pensar básico, né, Thalita? A mas gente já está que falando do básico. o básico, vamos pensar aqui como se fosse dentro. Então, as despesas, a gente tem que dividir as nossas saídas em despesas fixas e despesas variáveis. O que são as fixas? São aquelas que acontecem todo mês, né? Água, luz, telefone, né? Todo mês tem. E as despesas variáveis, justamente o nome dela já diz, variável. Varia de acordo com o consumo e a frequência que a família possui, né? E não necessariamente ocorre todo mês, né? A despesa variável é muito assim, passeio, viagem, né? Isso a gente pode Os colocar como gastos com cartão de crédito, as isso, compras, os gastos, cartão. parcelamentos. Isso aí. A gente pode colocar como despesa variável. A gente fazendo essa planilha, né, verificando que o que a gente recebe não paga não paga as nossas saídas, não pagam as nossas despesas fixas e as nossas despesas variáveis, já começa um problema sério aí, né? Você está gastando mais do que Mais você do que ganha. ganha. Mais do que ganha. E às vezes as pessoas falam assim, eu quero aprender a economizar, eu quero economizar, mas ela não sabe nem equilibrar, sabe, a renda da família dela com o que ela recebe e o que ela gasta. Eu acho que o primeiro de tudo é você fazer esse controle financeiro para você ter ideia e começar a participar, a ver o que você tem de entrada, o que a sua família tem de entrada e e com que ela gasta, né? E tentar fazer esse equilíbrio. E a gente só faz esse equilíbrio como? Cortando custo, né? Diminuindo, né? É assim que a gente faz, é básico, não tem. Thalita, eu assim, desculpa te interromper, Não, mas eu acho que essa questão da pandemia, né, de março para cá, eu acho que muitas pessoas tiveram tempo para refletir nos seus custos e analisar realmente o que poderia cortar pela incerteza, né? E que nós estamos, né, nos encontrando nos nossos dias. Então, assim, eu vejo pela minha própria experiência, quando foi março, peguei, que eu também tenho minha planilha, tanto do meu escritório, como eu tenho também, né, da minha parte pessoal aqui em casa, né, com meu esposo.
Então, assim, eu fui e falei assim, o que que realmente eu posso tirar, né? O que que realmente ali é variável. Fixo é fixo, não tem como, né? Apesar de que teve E como alguns diminuir? A benefícios. gente, Hã? no custo fixo, no nosso custo fixo, tem coisas que a gente pode diminuir, Sim. né? Entendeu? Por exemplo, aqui em casa, é, a gente pagava um valor de telefone fixo todo mês, independente se usasse ou não. Uhum. Poxa, a gente viu que a gente raramente usa o telefone fixo. Então, a gente cortou. Né? Cortou. Cortou essa despesa, não temos mais essa despesa. Uma outra dica também de você tentar diminuir o custo fixo, principalmente nessa pandemia, são assim, os bancos agora eles estão oferecendo várias oportunidades com juros mais baixos. Se você, de repente, tem um financiamento imobiliário em um determinado banco, isso aí é questão de pesquisa, tá? Isso aí é de perfil de cada família, né? Não é certo para todo mundo, né? De repente você tem um financiamento imobiliário num banco, você pesquisando, você viu que o outro banco os juros estão mais baixos, se você fizer a portabilidade, você vai diminuir esse custo. Então isso também é uma ideia legal quando você quer Thalita, tem um monte diminuir. de gente aqui falando que cortou também o telefone fixo de casa. É igual você. Já hoje em dia é tudo no celular, né, gente? Usa Ninguém telefone fixo, mas não tem. exatamente Aí é pagar um gasto fantasma, é um dinheiro que está indo e que isso você aí. quase não usa. No meu Isso. caso, eu tinha o meu plano, eu tinha 3 linhas. Em uma eu não usava. E com isso o plano ficava mais alto. Eu falei, por que, que eu vou usar? Por que, que eu tô com essa linha a mais se eu posso cortar e diminuir? Né? Minha internet também era aquela maior de todas. Isso. Eu nem usava aquilo tudo. Eu falei, não, vamos renegociar isso. Liguei para lá, troquei o plano. Então, assim, é uma soma de pequenos atos que a gente vai tomando e vendo, assim, quando a gente consegue ali, quando você colocou, né, colocar numa planilha e você visualiza ali os seus gastos, você consegue aos pouquinhos ir negociando. Como esse exemplo que você deu aí da parte do financiamento imobiliário, tem também das pessoas que têm um financiamento em dia, da extensão, está Isso estendendo aí. por 60 dias. Tanto financiamento imobiliário, como financiamento de carro, de automóvel, como de empréstimo, quem tem seus empréstimos em Isso. dia. Então, são facilidades que nesse momento você não vai precisar pagar em duplicidade lá na frente. Eles estão estendendo. Então, não pagou duas, né? São 60 dias lá na frente você vai conseguir, né, estender para mais dois meses, né, 60 dias. Então é uma forma de quê? De você conseguir esses benefícios que estão vindo, né? Estar ligados. Então, assim, essas lives que eu procuro fazer sempre com conteúdo informativo que agregue valor, que a gente consiga passar e que a pessoa fale assim, nossa, a ideia aí que a Renata e a Thalita estão conversando, estão falando, realmente eu vou procurar. Se eu ainda estou com meu telefone fixo e não uso, deixa eu ligar agora para meu operador para realmente cancelar. A gente tem que estar atento ao que, né, o que vem de positivo e que vem agregar e que isso, ao longo prazo, a gente possa fazer uma viagem, possa adquirir algum bem, né, para, Aí. né, alguma coisa assim, que é um sonho da nossa família. E É. realmente isso vem agregar muito valor. Mas continue que eu tô gostando, Thalita, Não, dessas informações. então, aí, né, a gente fez a planilha, percebeu que a gente gasta muito mais do que a gente ganha, a gente vai verificar para poder estar diminuindo as despesas variáveis e as despesas fixas. A gente deu dicas aqui das despesas fixas, o que a gente pode diminuir, as despesas variáveis, por exemplo. Agora não mais porque a gente está na pandemia, né? Mas antes, se você ia gastava com restaurante todo final de semana, você vai diminuir isso. Salão de beleza vai diminuir isso, né? Claro que a gente foi obrigada a fazer isso na pandemia, mas eu digo assim, quando a Não, eu gente... falei com a sua mãe, aí a sua mãe, Renata, eu tive que aprender a pintar meu cabelo Isso em aí, casa, fazer minha unha. isso aí. E a Coisa que gente... muito tempo eu não fazia. E assim, realmente a gente vai se reinventando, descobrindo dons que a gente nem sabia. Isso. O que a gente tem que parar para pensar quando a gente fala em administração de renda, né, da família, né? A gente tem que respeitar o padrão de vida da nossa família. A gente não pode querer viver fora da realidade. Não adianta eu, por exemplo, a minha família, vamos supor que ganhe, né, R$ 1.000 por mês e querer viver como se ganhasse 5.
vai ter problema sempre. Nunca vai construir nada. Essa família nunca vai construir nada. Ele nunca vai dizer assim, nossa, a gente tem isso aqui que é nosso. Né? Não vai ter. Vai estar sempre devendo, vai estar sempre, sabe, vai estar sempre embolada com juros, principalmente se Vira gastar uma muito bola de cartão. neve, né? Isso aí, se gastar com cartão de crédito, então, cartão de crédito, assim, são os maiores juros do mercado. Então, pelo amor de Deus, gente, que eu falo sempre, nunca, se você puder não pagar nunca o mínimo e pagar a sua fatura total, pague a fatura total, porque depois que você começa a pagar o mínimo, é uma bola de neve que vai, daqui a pouco tá tudo descontrolado. Então, assim, a gente tem que aprender, sim, a respeitar o padrão de vida da nossa família, né? Modificar os maus hábitos, né? Verificar todos os maus hábitos, quando a gente olhar para essa planilha aqui, ver onde a gente gasta mais e mudar mesmo, né? Aí, assim, o que eu aprendi, que eu acho muito importante colocar aqui, aprendi, assim, na faculdade, aprendi na minha vivência aqui junto com a minha família, assim, é um modelo, você tem um modelo de como, assim, como gastar em determinadas situações. É assim, não é um padrão, não é o certo. A minha família tenta praticar isso, mas não necessariamente esse é o certo. É o certo para minha família. E foi o que eu aprendi. Por exemplo, todas as suas entradas, né? Tudo que a sua família tem como fonte de renda. 50% desse valor tem que ser para a despesa fixa. Você tem que separar para a despesa fixa. 30% você vai ter que separar para a despesa variável. E 20%, se você quer economizar, guardar, investir, aí você vai separar esses 20% para isso, para guardar, né, para investir em alguma coisa. No meu caso, que a minha família é cristã, aí são 10% para o dízimo e 10% eu guardo, a gente guarda a reserva. A gente tenta fazer isso. Claro que, Thalita, tem que seguir É isso reserva de assim. segurança, né, Thalita? Isso aí, a reserva de segurança. E outra coisa, tem que seguir assim, não pode. Não, claro que não. Vão ter meses que você vai conseguir guardar mais um pouco, ou que infelizmente você vai gastar mais. Então é para você ter um equilíbrio, né? De o que você fazer com tudo que entra como renda, né? Como fonte de renda na sua família. Para a gente ter um parâmetro. Porque muitas pessoas que não tinham essa reserva de segurança, aí veio a pandemia e Isso. aí se viu, né, numa situação que realmente ninguém esperava passar e realmente tem pessoas assim próximas que estão passando dificuldades, porque já estavam com uma vida desorganizada financeiramente, a renda familiar comprometida com compromissos e cartões, e aí não se deparou sem entrada, então realmente vira uma bola de neve, Bola como a de gente neve. estava falando. Isso aí, né? E assim, eu penso assim, às vezes as pessoas querem economizar sem nem saber equilibrar, como eu já tinha falado, equilibrar as Base, né? contas. Entendeu? Sem nem saber fazer isso. Então, acho que o primeiro de tudo é você fazer essa planilha mesmo. Eu sempre fixo nisso para você, porque quando você coloca no papel, coloca no computador, coloca no celular, né? Seja onde for que você vai baixar essa planilha, vai fazer essa planilha, vai estar escrito, você vai olhar, já não vai ficar mais, como eu tinha falado, um achismo, sabe? Não vai ficar, meu Deus, quanto é que... Thalita, tem Oi. acho que a Marri Silva pediu para você repetir essa sugestão dos percentuais que ela gostou. Sim, então, você vai... Toda a sua entrada, né? Todo o valor que entra como fonte de renda da sua família. 50% você vai separar para pagar o seu custo fixo, né? Suas despesas fixas. 30% você vai separar para pagar, né, usar nas suas despesas variáveis, né? E os 20% para você reservar, né? Ou para você aplicar, não sei, você vai ver quais são os objetivos da sua família e vai ver o que é melhor para vocês. Ou guardar 10%, aí vai usar mais para a porcentagem mais no custo fixo ou no custo variável. Aí você vai adequando de acordo com o perfil da sua família. Né? Não tem assim, um modelo assim, né, que tem que seguir a risca, né? A gente pode ir mudando. Esse que eu falei é o que eu tento, pelo menos, praticar aqui em casa. A gente pratica aqui em casa, né? Fazer, né? Porque assim, depende do perfil comportamental de cada família também, né? Isso. Então, assim, quando a pessoa tem já isso de ser mais organizado, de ter essa identificação com planilha, com Excel, como você falou, você é do papel. Então,
É um caderno, é uma coisa Isso aí, simples, não eu precisa sou, a de minha prima, nada a minha elaborado. prima fala que eu sou a mulher dos cadernos. Eu caderno aqui. Até falei que ia mostrar a planilha, acabei não mostrando, mas, entendeu? É uma planilha simples, é o que entra para você e o que sai, e você daí você vai conseguir ver onde você pode diminuir. Entendeu? Não é É, nada porque bicho de assim, sete cabeças, não, não é os nada. sabotadores, né? Então, assim, eu que também tenho formação na parte de coach, existe muitos sabotadores exatamente por isso. A nossa mente vem e fala, não, é porque eu não sei mexer no Excel, então assim, eu não tenho como ter uma planilha. Não, gente, a gente acaba criando Isso dificuldade aí. naquilo que é simples. Entrada, saída, divide, né? Como você colocou. Então, assim, se isso virar um hábito, uma rotina dentro da nossa família, com conversa, né, com o esposo, vocês realmente vão conseguir ter uma visão melhor do que ganham e da onde que está saindo. E aí conseguir fazer essa reserva de segurança, que eu acho que isso é o mais importante, porque muitas pessoas acabam gastando, como você falou, gasta além, não tem a reserva e no momento de crise, no momento de dificuldade, não tem nada guardado Nada. ali para. Aí vai recorrer a empréstimo, vai recorrer, aí vira. Aí fica maior ainda esse bolo todo. Assim, o que eu posso falar aqui também, principalmente para mulher, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Assim, eu tenho uma planilha, né? Sou das planilhas. Eu tenho uma planilha só para Thalita, você, tô vendo que você é muito organizada. sou. Eu sou muito organizada. Nesse sentido, eu sou organizada mesmo. Assim, eu tenho uma planilha só para em relação a cartão de crédito. Por que que eu tô falando isso? Porque eu digo assim, principalmente mulher, a gente tem a mania das parcelas. Ah, nossa, e principalmente agora na pandemia, que a gente está mexendo no celular o tempo inteiro e do nada aparece uma propaganda. Nossa, eu tô precisando E disso. liquidação, né? Aí aparece assim, nossa, 10 vezes de R$ 10. Ah, isso cabe no meu orçamento mensal, vou comprar. Aí chega daqui 2 dias, 3 dias, aparece uma outra propaganda, você vê uma outra coisa. Nossa, eu tô precisando disso também. Nossa, olha só, 6 vezes de R$ 30. Ah, dá dentro do meu orçamento mensal, o orçamento mensal da minha família. Quando você vê no final do mês, você paga um valor exorbitante de cartão de crédito com várias parcelas pequenas, entendeu? 20, R$ 30, que no final dá o quê? Quase R$ 1.000. Aí você se embole e viu que não deu dentro do seu orçamento mensal. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito se você É não um tiver o vilão, né? controle. Às vezes. É isso aí. Se você não tiver o controle, às vezes, eu não tô com dinheiro para pagar isso, vai lá e paga no cartão de crédito. Tá? Entendeu? A gente tem que se policiar. Isso aí é querer é hábito mesmo, é você querer mudar para poder, pelo menos, você ter os teus 20% de reserva, né? Para você poder guardar alguma coisa. Senão você nunca consegue guardar nada, porque tá sempre cheio de dívida, como é que vai guardar? Não tem como, né? Então a gente tem que começar a fazer isso. E uma outra coisa que a gente pode falar em relação aos 6 passos, né? Que você estava falando aí dos 6 passos, em relação à renda familiar, quais são os objetivos da sua família, né? Porque cada família tem um objetivo. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Quais são os seus objetivos, assim, de curto? Eu até li isso. Eu peguei, assim, uns livros para poder voltar, né? Porque eu sou gerente financeira, mas eu trabalho com uma coisa completamente diferente, né, em relação à administração de renda familiar. E o que eu vivo aqui, né, assim, É adaptação mesmo, isso né? aí, já tá assim, já faz, sabe, já tá na mente, já faz. Então eu tive que ler alguns livros, pegar algumas ideias para poder falar aqui, para poder falar com vocês melhor, né? Uma coisa que eu li, que é muito importante também, é assim, quais são os objetivos da sua família em curto, médio e longo prazo? O que eu quero dizer? De repente, eu e meu marido, minha filha, a gente quer viajar daqui a 6 meses, né? A gente vai sentar, vai conversar, vai pesquisar, vai ver tudo, vai fazer uma média de todos os valores que a gente pode gastar. E a partir daí, por exemplo, a partir desse mês de junho, a gente já começar a separar um valor mensal para quando chegar janeiro, a gente poder curtir as férias tranquilo. Entendeu? Um valor. De repente, a sua família, ela quer comprar um apartamento daqui a 5 anos, ou quer comprar um carro. Então, aí, é sentar e botar no papel mesmo para poder se organizar e ver quanto por mês ela pode reservar, né? Para poder, daqui a 5 anos, ter esse valor, né? Para comprar um imóvel, para reformar uma casa, né? Então, a gente tem que, quando a gente fala em administração financeira, a gente fala muito isso também. Qual o objetivo? Quais são as prioridades da família, né? Para poder... Thalita, assim, dentro do que você está falando, o que eu vejo, assim, o brasileiro, é hábito de brasileiro mesmo.
ao invés de, eu tenho um objetivo curto prazo, as férias. Né? Então, assim, tá todo mundo doido para viajar. Acabou a pandemia, vai ser um tal de viagem. Só que o que a pessoa, o que o brasileiro, né? A gente tá falando aqui, a maioria. Ele vai comprar a passagem, vai parcelar em 12 vezes para frente. E tudo que passar lá no momento de diversão com a família é no cartão de crédito. Então, assim, ao invés de você já ir com a sua viagem paga, você vai ficar pagando essa viagem aí quase um ano. Né? Então, assim, isso que você falou, essa dica que eu acho assim, super importante, é você realmente já ter um planejamento de uma média de quanto você vai gastar e você poupar, porque quando você voltar daquela diversão, daquele momento de lazer tão gostoso com a família, você já vai voltar ainda com tudo pago. Olha que maravilha! E não vai ficar preocupado em ter que trabalhar mais para estar ali honrando com aquele compromisso. Então, é muito importante a gente falar isso, porque o objetivo, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, e você consegue ali atingir, realmente te dá satisfação. Nossa, eu tô vindo para minha viagem que eu planejei com a minha família, já com tudo pago. Olha que maravilha. Maravilhoso. Né? E é muito difícil, porque hoje nós temos as facilidades, né? As operadoras vão dando cartão ilimite. E como você falou, as pessoas muitas das vezes têm vários cartões, mas não tem ali no final do mês, né, a quantia necessária para pagar tudo isso. Né? Então, assim, é uma doce ilusão ter um monte de cartão na carteira, né? É verdade. E, assim, dentro daqueles passos, né, que a gente pode falar em relação à organização, em relação à administração da renda familiar, falando nesse assunto dos objetivos da família, eu acho muito importante e eu acho assim que é primordial. Você tem que envolver toda a sua família na educação financeira dela. Ah, Thalita, o que é isso? Pelo amor de Deus, não. Você tem que envolver os seus filhos no teu planejamento financeiro. Porque aí eles vão ter ideia, eles não vão viver, eles vão aprender a não viver fora da realidade. Porque às vezes seu filho não tem noção de quanto você ganha, de quanto os pais ganham e os pais também não ensinam e deixa viver, elas vão ter e não é assim. Então a gente tem que envolver toda a família na educação financeira. Se dividam até para dar o melhor, né? Então, assim, isso aí. Que o melhor é o mais caro, é o de marca. Não, e também então, assim, que acaba criando uma mentalidade da criança de que o padrão é aquele, mas na verdade é o pai demonstrando, sim, nosso objetivo sempre é dar o melhor para o nosso filho, mas dentro da nossa condição. Isso aí. Né? E você ensinando corretamente, eles vão entender dessa forma. Agora, você querer mostrar para o seu filho um padrão de vida, né? E realmente você não conseguir arcar no final do mês, isso é você estar até mentindo, trazendo uma informação inverídica para o seu lar. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, realmente, conforme nós, né, como mães, eu tenho meu bebezinho, né, vai fazer 2 anos, que já é um rapazinho. E é assim, a gente vai ensinando de pequeno, ter esse controle, ter essa parte, porque assim, não é sair, pai, de primeira viagem, vou dar tudo pro meu filho, vou comprar tudo pro meu filho. Não é assim. Tem que ter esse equilíbrio mesmo. Porque assim, quando você envolve, tem até aqui um comentário, a renda, eu tô lendo aqui um comentário, a renda é familiar, então os filhos estão inclusos, realmente. Mas, infelizmente, muitas famílias não incluem os filhos na renda da família, não ensina, não mostra. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, porque quando a gente dá um exemplo prático, às vezes fica mais fácil para a gente entender. Quando eu digo de envolver os filhos, vamos supor assim, eu dei o exemplo das férias, né? A gente tá guardando para as férias de janeiro, né? O filho está envolvido, a gente vai viajar, vai gastar, o papai e a mamãe ganham isso, então tem que guardar. Aí ele vai pensar, eu não vou comprar o picolé porque eu tenho que, não posso fazer o meu pai e a mãe gastar dinheiro para a gente poder viajar, né? Eu não vou comprar determinado para poder o meu pai e minha mãe poder guardar para a gente viajar. Aí, de repente, sei lá, ocorre um imprevisto. Deus me livre e guarde, o pai ou a mãe tem que operar e o plano de saúde não cobre. Você não tem de onde tirar o dinheiro. O seu filho está vendo com você que não tem de onde a família tirar o dinheiro e vai tirar de onde? Lá da reserva das férias. Vai frustrar? Vai frustrar? Claro, vai todo mundo ficar frustrado, mas os filhos vão entender melhor, porque eles participaram disso também.
Eles viram que você estava guardando mesmo para as férias, que você não estava gastando à toa, entendeu? Que você não tinha, que realmente não tinha de onde O tirar de imprevisto outro lugar. urgente mesmo, Isso né? aí, não tinha de onde tirar de outro lugar para você poder pagar de repente. É um exemplo, tá, gente? Essa cirurgia. Então, quando você envolve os filhos na educação financeira, quando vem os imprevistos, frustra, mas eles entendem melhor isso também. E eu acho que isso é fundamental para você ter uma boa administração, né? Para você fazer uma boa administração da renda da sua família, né? É você envolver os filhos, mostrar, ó, se vier prejuízo, o prejuízo é para todo mundo. Se vier recompensa, a recompensa é para todo mundo. Não é só para a mãe, ou só para o pai, ou só para o filho. É para todo mundo, é para a família. A gente está falando aqui de renda familiar. Então, eu acho que é assim, né? Que funciona assim também. Não, exatamente. Recapitulando aí as nossas dicas, nós colocamos como, em primeiro lugar, como você falou, agrupar, né, os ganhos e custos, ali um papel que não tem identificação com planilha, com Excel, ou com até dificuldade, porque hoje tem o smartphone, né, aplicativos, né, que auxiliam dentro dessa parte. Então, é um caderno, gente. É um caderno que você vai destinar para isso. Então, agrupar lá o que você recebe e o que você gasta. E aí a Thalita falou do percentual dos custos fixos, do custo variável, e assim você vai já ter esse norte, a noção de onde isso aí, para está te dar gastando. para te guiar, né? Isso. E aí o ponto 2 da nossa dica, negocie suas dívidas e não crie mais, né, Thalita? Porque não é só negociar. Porque assim, você vai lá, tá com dívida, vai, renegocia, faz um parcelamento, ou refinancia alguma dívida, mas aí no dia seguinte, pô, tô com o meu nome limpo, né? Mas no dia seguinte já tá criando aí mais um compromisso, mais uma dívida. Então, assim, quando você negociar seu ali, né? Se você se encontra nesse cenário financeiro, negocie, cumpra aquele e só adquire mesmo depois, né? E de planejado também, né, Thalita? Porque assim, depois que você se organizar para você cair em outra dívida, é só realmente que aqueles que não aprenderam com a situação difícil, né, financeira. 3, nós colocamos minimize gastos e aumente os ganhos, né? Então, assim, eu acho que esse tópico de minimizar o gasto, a gente já até falou, né, em relação à parte aí da pandemia, das facilidades aí que os bancos estão dando, das oportunidades, e aumentar os ganhos. Como que a gente pode fazer? É o se reinventar, né? Eu tô, assim, numa fase, né, como eu falei, meu neném tava fazendo 2 anos, eu peguei as coisas dele, novinhas e tal, desapega do bem, né? Então, assim, eu tô com umas amigas grávidas de menino, peguei, separei as minhas roupinhas e entreguei, já fui na casa delas, deixei as roupinhas, e é uma outra forma de aumentar, entendeu? Então, assim... aproveitar as oportunidades, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades agora, então, assim, né? Nessa pandemia. Então, assim, coisas, né, boas, né? Que aí eu ficava assim, apegada, eu falei assim, ai meu Deus, se eu tiver outro neném, deixa eu guardar. Mas assim, é realmente você conseguir ver uma oportunidade de um novo ganho, mesmo em pandemia. Por exemplo, assim, que eu sempre gosto assim, de dar exemplos práticos para as pessoas terem noção de como é que é, mais ou menos, né? Eu estava vendo a live da esposa de um primo meu, e ela é administradora também. Aí ela estava falando que ela sempre gostou de fazer crochê, né? Começou a fazer crochê, postar no Instagram, assim, coisa dela, o que ela faz na casa dela. E aí as pessoas começaram a ver, achar bonito, pedir, e ela viu aquilo ali como uma oportunidade de começar a vender crochê, já que muitas empresas estão reduzindo o salário, né? Então, agora é o momento de você aproveitar as oportunidades, verificar no que você é bom, de repente, não só no seu trabalho, no seu dia a dia do trabalho, e sim fora e começar a fazer. No caso dela, ela está vendendo crochê agora também. Então, a gente poder aproveitar as oportunidades mesmo, né? Ver nas pequenas coisas onde a gente pode estar ganhando, aumentando a renda da família, aumentando essa fonte de renda da família, né? Não, exatamente. E no quarto, nós falamos também de guarde, economize. Economizar. Porque justamente esse período, é uma viagem, ou é trocar o carro, ou é comprar, ou realmente, se você já tem um bem, quer quitá-lo, né? Então, assim, às vezes aquela parcela dói no momento, assim, de dificuldade financeira.
Então, assim, bom, eu vou juntar porque eu quero quitar esse carro, eu quero quitar minha casa, meu apartamento, né? Então, assim, para tirar dessa parte fixa, né? Daquele teu custo fixo, essa parcela. E Então, agora, é na essa dica pandemia número também, 4. e nessa pandemia é o momento, porque os bancos estão oferecendo, assim, dando várias opções de você poder quitar suas dívidas melhor, com os custos, com os juros melhores, né? E aí é você fazer uma pesquisa mesmo, né? É bem importante você, nessa pandemia, poder estar fazendo essa pesquisa para poder estar diminuindo esse custo, né? De repente, um financiamento que você pode diminuir o valor, porque os juros vão vir mais baixos, fazer até uma portabilidade, como eu já tinha falado, né? Aí é você pesquisar mesmo. Não, e hoje em dia também, ô Thalita, essa parte de economizar, existe toda conta corrente, existe uma cesta, né, de tarifa. Então, se é Isso. uma conta que você tem corrente, mas você não usa, você tem como colocar ela também de forma simplificada, só para você fazer algumas determinadas movimentações. Então, não tem aquele obrigatoriedade de estar fazendo aquele pagamento. Então, assim, é Isso. uma forma de economia, né? Então, assim, o seu cartão de crédito, você negociar a anuidade dele, né? Então, assim, tem alguns graus de cartão. Tem uns que são platino, né? Gold. Então, assim, esses cartões costumam ter uma anuidade mais cara. Então, é ligar para a central e pedir uma renegociação de anuidade. A soma de todos esses custos de tarifa, muitas das vezes elas são custos, eu falo despesas fantasmas, né? E assim, vai e você Você não nem vê sente, isso aí. não Isso aí. sente. Então, assim, quando. A pastora da minha igreja, a pastora Kátia. Beijo, minha mãe, vou dar um beijo pra minha mãe também. Minha mãe é minha fanzoca, sempre tá meus lives aí assistindo. E ela tá falando, tem cartões de crédito sem anuidade. E realmente a gente buscar agora, dentro do. Não só cartões de crédito sem anuidade, mas também tem muitas contas digital sem essa tarifa de transferência, né? Que assim, o banco está aí quase R$ 15, dependendo do banco. Então, assim, o somatório disso no mês, Thalita, às vezes é uma prestação de uma Isso parcela aí. do teu cartão, É verdade. né? Então, assim, é a gente conseguir colocar, como você falou, é tudo, tudo mesmo, tudo que você coloca ali no papel, simples, de uma forma simples, mas você vai conseguir ter um outro norte. Porque você E vai eu acho visualizar ali, né? Você vai visualizar e você vai ver o que visualizar. você pode cortar, tirar, diminuir, né? Para você poder estar economizando. Então, o fundamental é você colocar no papel e fazer esse controle mesmo, né? De entrada e saída dentro do que você recebe, dentro da sua casa. Exatamente. E por último, eu acho que dentro desses seis dicas, né, que nós colocamos, 6 passos, é investir conforme os seus planos. Esses 10% que você colocou da renda, entre 10% a 20%, dependendo aí da família, né, para reserva de segurança, é você conseguir investir dentro daquilo que você deseja, uma viagem para o exterior, né, como a gente estava falando, uma viagem, ou de repente, às vezes até coisas mais simples, como adquirir de repente um computador novo, né? Ou um celular, né? Para o trabalho. Assim, dentro dos advogados, né? A gente tem a CARD que está até oferecendo para os advogados um crédito para comprar computador, impressora, tablet, tudo para facilitar o home office. Porque como nós, né, estamos muito, assim, na maioria, trabalhando de casa, então, assim, a nossa categoria está vindo como uma forma de estar ali ajudando, né, com juros baixos, né? Essa parte também para aquisição, tem que ser exclusivo para isso. A aquisição de computador, né, essa parte. Então, eu achei, assim, bem bacana essa iniciativa, porque realmente, você em home office, você precisa ter um computador, né? Um Verdade. computador que seja, que ali te dê, né, estabilidade, ou não aquele lento toda a vida que você entra e não consegue usar. Então, assim, realmente a sua ferramenta no momento, às vezes, é um objetivo, mesmo seja curto ou médio prazo, mas que você junte aquele computador, vê o preço e vai ali juntando para comprar à vista. Porque o que as pessoas geralmente fazem o contrário, compram
né? Sem Depois, ter, isso sem aí, se depois do planejar. programa, isso aí. E aí, com isso, vai e soma dentro daquele que nem é um variável que se acaba se tornando fixo Fixo, pelo ser exatamente. longo prazo, né, Thalita? Verdade. Aí, então, eu gostaria que você, já que a gente vai fazer 1 hora de live, daqui a pouco o Instagram é assim, o Instagram vai e É. derruba a gente. Eu queria que você concluísse de uma forma assim que falasse para quem está nos assistindo dessas pequenas dicas mesmo desse bate-papo, um conselho para as pessoas, né, estarem praticando e se organizando nessa área da vida que é tão importante. Então, assim, quando as pessoas têm a sua receita de uma forma planejada, elas conseguem ter até uma vida com seu esposo mais agradável, mais leve, né? E assim, usufruir realmente daquilo que é de tanto trabalho, de tanto suor, Aí. tanta dedicação do nosso tempo. Então, assim, o que eu posso, né, voltar até a falar que eu falei, que eu estava falando no início. Quando a gente fala de renda familiar, às vezes é óbvio falar isso, mas eu acho, assim, fundamental falar porque eu tenho exemplos de famílias que eu vejo que não fazem isso e aí que aí a administração da renda familiar já degringola todo, se você não começar por aí. Foi o que eu falei, é você parar e ver, né? Botar isso como um hábito da sua família. Não existe dinheiro da esposa e dinheiro do marido. O dinheiro é da família, entendeu? Então, quando um ganha, todo mundo ganha. Quando um perde, todo mundo perde. As recompensas e os prejuízos são para a família, não é individual. Porque aí, se a gente for parar para pensar, por exemplo, quem dentro de uma família, a esposa é dona de casa e a única fonte de renda vem do marido. Se você tem esse negócio de meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro, já degringola toda a sua administração, entendeu? Toda a sua planilha já fica toda errada, toda confusa. Aí existe até uma infidelidade financeira, né? A gente acaba falando. Exatamente. E assim, por exemplo, os dois trabalham, mas nessa pandemia, infelizmente, está acontecendo muito isso. Alguém perde o emprego. Se tem essa divisão de cada um tem o seu dinheiro, cada um paga determinada coisa, já vai também bagunçar tudo. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, vamos separar assim: o marido paga a conta de luz, a conta de telefone, a conta de água, a esposa paga o condomínio, não sei o que, não sei o que lá. Alguém aí vai sair sempre perdendo, porque a luz tem mês que vem alto e tem mês que não vem, a água tem, entendeu? Então a gente tem que pegar assim, o valor da família, o montante, a soma, é tudo aqui, é todo mundo junto, entendeu? E daí a gente vai fazer a entrada, né? Dessa entrada a gente vai ver agora o que a família gasta, o que a gente vai botar para cada, né? A porcentagem de cada um. E 50% desse valor total junto, a gente vai fazer para os custos fixos, né? Vai ser para pagar os custos fixos. Esse valor de entrada da família, 30% para os custos, as despesas variáveis. E 20%, variando entre 20% e 10%, a gente economizar, a gente guardar. Né? Então, assim, às vezes as pessoas param e falam, mas isso aí é óbvio, mas a gente, infelizmente, existem famílias que não fazem isso. Então, se você não faz isso, a sua administração dentro da sua casa em relação a planejamento financeiro, ao orçamento mensal, já começa tudo errada, né? Porque como é que você vai equilibrar uma conta, né, de entrada e saída, se você não tem o valor correto, né? Isso aí, se você não tem o valor correto ou se existe o valor do marido, o valor da esposa. Entendeu? Não tem isso. Então, acho que assim, o principal que eu tenho para falar em relação à administração da renda familiar é a gente ter esse hábito de fazer isso, porque Uma infelizmente mentalidade, é uma isso mudança aí, de porque mentalidade. infelizmente eu vejo famílias, né, em que esposas e maridos dividem tudo, né, cada um paga determinada coisa e acaba que a família não construiu nada, entendeu? Não construiu nada, assim, não comprou um apartamento porque estava sempre endividado, porque um compra aqui, outro compra ali, outro compra lá e nunca se combina nada, nunca tá nada junto, entendeu? Então acaba que as famílias acabam que não construíram nada para você ter como patrimônio, para dizer isso aqui é meu, isso aqui é nosso, né? A minha família construiu isso aqui é da minha família, isso aqui eu vou deixar para o meu filho, por exemplo. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso também. Né? Essa é assim, a dica principal, além de sempre
o primordial, o básico, é você anotar tudo, colocar tudo em planilha, porque quando você olha escrito, quando você vê o valor ali, você sabe o que você gastou, o que você está gastando, onde você pode melhorar, onde você pode tirar, e não fica naquele negócio de ai, meu Deus, ontem eu comprei, esse mês eu gastei tanto com isso, tanto com aquilo. Então, não fica, sabe, no achismo, eu acho que foi isso, entendeu? Porque ninguém fica guardando. Porque até eu considero isso como um vazamento de energia. Porque a partir do momento que você fica no achismo e pensando, você está gastando ali a sua energia por algo que era só você pegar a sua planilha e saber. Então, assim, hoje eu tenho um controle que não é fácil. Não, né? não é fácil. A gente fala assim, não adianta, a pessoa nunca fez, querer começar a fazer agora e dizer que vai ser assim maravilhoso, vai ser fácil, não. Isso é um hábito, né? Não é fácil. Rotina. Eu achava que eu tinha uma organização financeira. Eu fiz um processo tem 2 meses com uma coach financeira. E justamente eu falei assim, gente, como é sair da zona de conforto. É do achismo para você realmente ter ali a noção real do seu custo. Então, assim, é notinha. Rafael, vai lá no mercado. Rafael, cadê a notinha? Me dá a notinha, eu vou e anoto ali o que a gente gastou de mercado, o que a gente gastou de padaria, o que a gente gastou de combustível no mês. Então, quando eu fecho o meu final do mês, eu sei o que eu gastei em cada coisa. Então, assim, mês que vem, vamos economizar um pouquinho em relação a iFood, né? Comendo muito besteira. Então, vamos economizar, porque isso também faz bem para a saúde, vai ficar comendo, né, toda hora. Então, assim, a gente consegue enxergar aonde está indo a nossa renda. Então, isso é muito importante. E é ter a consciência de sair da zona de conforto. Porque, assim, quando você não tem essa noção, você gasta, fala assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Mas você gasta para depois você ver se poderia ou não. Aí você se frustra, você se enrola, aí muitas pessoas acabam gerando ansiedade, ficam sem dormir. Então, assim, acaba gerando essa bola de neve que tanta gente falou. Mas, Thalita, olha, eu quero te agradecer muito. O nosso bate-papo foi maravilhoso, esclarecedor. Teve muitas aqui curtidas falando que realmente agregou valor né, para o nosso público, quem estava assistindo na live. Essa agora, a live fica gravada no IGTV. Então, depois a gente vai passar o link para você. Aí, ó, tem uma pessoa que querendo te agradecer. Aê! Vou mandar de bicicleta agora para os nossos filhos lá, hein, na praia. É verdade. Ei! Valeu, obrigado, ó. Obrigado, tá? Todo mundo tá falando aqui, ó, maravilhoso, amei, adorei. Foi muito top. Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de família e fala daquilo que a gente vive, agrega valor, com certeza. Com certeza. Tá eu queria muito agradecer pela oportunidade, pelo convite, tá? Estou muito feliz, fiquei muito feliz de poder participar, de poder acrescentar alguma coisa do que eu vivo aqui em casa, né? Poder mostrar, né? Não é perfeito, né? Nada é perfeito, mas a gente vai, aos poucos, a gente vai tentando e vai trabalhando para poder conseguir, né? Fazer as coisas que a gente tem que fazer dentro do que se diz administrar a renda da nossa família. É verdade, Thalita. Obrigada, um beijão aí em todos. Fica com Deus. Beijo. E até a próxima, hein? Vamos ter a fazer mais lives, outros temas. Deixa eu falar rapidinho. Fala, Rafa. Lá já está aberto, lá já está funcionando a igreja lá? Já, a igreja já está aberta. Tem que ir todo, né, de máscara, tem toda uma preparação. Mas no Instagram da igreja, da DEVEC, tem todas as informações, né? Então tá bom, vou dar uma olhada lá, vou dar uma passada lá para dar um beijão no pessoal. Beijão de longe. Beijo de longe, né? Que não pode dar beijo. Não, de longe, beijão de longe. Mandar um beijo assim, Tá certo. Um beijo, Thalita. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada a todos.